Bioconsciencial, falando para o canal Bioconsciencial. Nos 2 últimos vídeos que eu fiz, eu falei sobre a técnica da terapia bioconsciencial, sobre a espiritualidade, e falei também em um outro de projeção astral, expansão da consciência. E eu disse que a projeção astral tinha tudo a ver com a questão mediúnica ou da mediunidade, do desenvolvimento da mediunidade, né? Então, hoje eu quero falar de um tipo de mediunidade que é a psicofonia, ou como as pessoas costumam chamar, incorporação, né? Então, assim, todo mundo, quando a gente fala em incorporação, né, pensa que um espírito entra dentro do nosso corpo e aí a gente deixa de ser a gente e passa a ser o espírito e fala pelo espírito. Não é bem assim. Por isso que mudou, né, o termo, agora é psicofonia, que vem de fala. Então, a psicofonia se dá quando você expande o seu campo, entra em uma dimensão mais sutil, né? E essa expansão de campo faz com que você entre em contato com outro campo em outra dimensão e possa passar as informações de campo para campo. Então, eu estou aqui, eu me concentro e aí eu posso conectar-me com um outro ser que está no nível mais sutil, em uma outra dimensão, e dar a comunicação e falar, e permito, né, é de mente para mente, na verdade, e permito que ele passe uma informação, que ele fale sobre algo, né? E é isso que a gente chama de psicofonia, né? Mas eu quero deixar claro que nesse processo da psicofonia, em momento nenhum, nem mesmo quando a pessoa é completamente inconsciente do que aconteceu, ela deixa o seu corpo, ela não sai, o seu corpo não fica lá sem o seu espírito está no seu corpo e você está em estado alterado de consciência, passando uma comunicação, dando um recado de alguém que não está nessa dimensão, está em outra dimensão, né? Esse processo, ele não se dá só entre encarnados e desencarnados, né? Quem já não está mais no corpo físico e quem está no corpo físico. Não é só de espírito para encarnados. Esse processo de psicofonia também pode acontecer de encarnado para encarnados. Ixi, agora, como é que isso acontece? Né? Isso acontece quando o seu campo se expande e você entra em contato, né, com o campo de outra pessoa, mesmo que não esteja no mesmo lugar, né, que esteja em outra cidade, por exemplo, e essa pessoa, ainda encarnada, pode passar uma mensagem, porque a informação vem via campo energético, né? Meu campo se expande, entra em ressonância com o campo dessa pessoa e eu posso passar a informação dessa pessoa mesmo que ela não tenha desencarnado ainda. Então, só quero deixar claro para vocês que a psicofonia não é uma incorporação, né? Porque às vezes tem pessoas, a depender da capacidade de cada médium ou de cada sensitivo, né, de mudar sua voz, mudar a fisionomia, né? A gente vê muito médiuns que passam comunicação de outros espíritos e muda no momento a sua fisionomia. Isso é natural, é comum acontecer quando o médium tem essa propriedade, né? Ele puxa tanto o campo, ele entra, a ressonância é tão forte que muda a fisionomia dele ou muda a voz dele. Então isso pode acontecer, né? Quando eu tenho um processo de psicofonia, às vezes acontece, às vezes não, às vezes a pessoa nem percebe que não sou eu que estou falando, às vezes a pessoa acha até que sou eu que estou falando e na verdade a informação vem por outras vias, né? Então a psicofonia é isso, é você entrar em contato com outros seres de outras dimensões, né, que já não estão mais nesse plano e dar essa comunicação. Essa é um dos tipos de mediunidade mais comum de acontecer, né? A maioria das pessoas consegue fazer
ter esta mediunidade. É uma das que desenvolvem mais rápido, né? Até porque a gente está em constante comunicação com pessoas e a gente gosta de pessoas e a gente interage com pessoas, então isso vai a gente vai treinando do momento que a gente nasce, né? A se comunicar. Quando a gente quer falar com a nossa mãe, por exemplo, às vezes a expansão da energia e o desejo é tão grande que a gente consegue passar uma mensagem, né? Isso acontece muito, esse processo de transferência de informação de campo para campo, acontece muito com pessoas que têm uma ligação muito forte, que se gostam muito. Então, por exemplo, mãe com filhos, né? Irmãos com irmãos, quando tem muita ligação, amigos muito chegados. Então, isso se dá, né? Que é um tipo de telepatia. Você mandar uma informação e a pessoa saber que você está precisando dela. Então, esse é um fenômeno que acontece muito, né? A maioria dos médiuns, das pessoas, tem esse tipo de mediunidade, mesmo que não se dê conta. Às vezes a pessoa muda, dá uma mensagem, mas por que eu falei isso? Não sabe nem por que falou, porque expandiu o campo, se comunicou, veio a informação que tinha que vir, ela passou a informação, mas ela não se deu conta de que aquela informação não era dela, veio alguém que passou aquela informação para ela. Eu acho que eu estou acho que eu estou sendo clara em relação a isso, né? Espero que vocês tenham entendido direitinho o que é a psicofonia, né? Isso, vocês veem muito isso. As pessoas isso acontece em várias religiões. Todas as religiões têm médium de psicofonia, porque todo mundo pode ser médium de psicofonia e é uma mediunidade muito comum, né? Então, por exemplo, a gente vê isso em igrejas protestantes, a gente vê isso em centros espíritas, a gente vê isso em terreiros de umbanda, a gente vê isso na igreja católica, a gente vê isso em todas as religiões, né? Todas as religiões têm, porque eu já disse a vocês que mediunidade não tem nada a ver com religiosidade, né? Mediunidade é uma propriedade do ser humano, do corpo físico, e todos têm, certo? Então, era isso que eu queria falar da psicofonia. Então, por exemplo, quando às vezes, né, que eu faço o processo da psicofonia, em algumas situações, a minha voz muda, o meu rosto muda, né, porque eu tenho essa propriedade de transfiguração, né, e é muito forte a comunicação. E às vezes não, às vezes eu estou falando, às vezes eu passo a mensagem e a pessoa nem percebe que não sou eu, né, porque é muito natural para mim esse processo, né? Eu não só tenho clarividência, eu tenho clarividência e tenho um monte de outras, porque quem tem clarividência, né, pode sair do corpo, né? A pessoa que vê, ela expande com muita facilidade. Então, essa expansão que dá esse processo de qualquer tipo de mediunidade. Quando você expande o seu campo, você pode acessar dimensões diferentes, falar, ver, ouvir, né, e escrever e etc. Então, eu espero que eu tenha deixado claro para vocês o que é uma psicofonia.